sua mente, seu corpo. Que Deus possa remover todo o estresse, todo o cansaço físico, mental, emocional. Que Deus possa recuperar suas células, dar uma nova energia, um novo gás em você, em nome de Jesus. No princípio, quando a gente fala essa frase, a gente pensa da seguinte forma, né? Que como era bom, né? No princípio, como as coisas lá atrás, no princípio do namoro, no princípio do noivado, no princípio do casamento, no princípio do como você começou a trabalhar, você começou a estudar. Eu conversando com algumas pessoas, elas dizem, a gente era feliz e não sabia, né? A gente era feliz e não sabia, porque no princípio era diferente, né? As coisas mudaram, alguns momentos para pior, outras para melhor, e assim a vida vem tratando com cada um de nós. Eu fiquei pensando nessa frase, porque quando a gente fala no princípio, a gente retorna ao passado, né? Como foi lá atrás, como aconteceu lá atrás. E como você, sendo um cristão, não tem como a gente se apartar da palavra. Carta à igreja em Éfeso, está em Apocalipse capítulo 2, o Senhor vai dizer assim sobre aquela igreja, que eles tenham contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, como era lá no princípio, como você me amava no princípio, como era no princípio. Eu fiquei me lembrando quando no princípio, quando eu comecei o ministério pastoral, quando eu comecei a ser responsável pela igreja, como era diferente, e hoje está tão diferente, tão mudado as coisas, né? Como a igreja mudou nesses anos. No princípio, lá atrás, havia um temor a Deus maior, a sociedade tinha um temor de Deus maior, e em relação à igreja, nós não víamos escândalos na casa do Senhor, né? No princípio as coisas eram havia mais temor, mais reverência, mais santidade, havia mais temor a Deus, havia mais amor pela obra do Senhor. Irmãos, eu me recordo de uma senhora, não sei se você conhece, um local chamado Nova Rosa da Penha, fica lá dentro do município aqui da Grande Vitória, chamado Cariacica. Essa senhora, ela vinha de ônibus, pegava o ônibus bem cedo para chegar na Nova Vida, lá de Goiabeiras, cruzava parte de Cariacica, cruzava Vitória quase toda, para chegar em Goiabeiras, que era onde ficava a igreja. Só tinha a igreja lá, em Goiabeiras, né, perto do aeroporto. Ela cruzava a cidade inteira para domingo de manhã assistir a escola dominical, e à noite ela ia para casa e voltava do culto da noite para assistir o culto. E eu ficava impressionado com aquele esforço daquela senhorinha, como é que é? Cordolina, o nome dela, irmã Cordolina. Aquela irmã cruzava de ônibus para cá e para lá, e em alguns cultos ela dormia no culto todo ali, coitadinha, né? O cansaço do ônibus, de deslocamento. No princípio, quando você se converteu, né, você se lembra como você era? Mais fervoroso, você orava mais, você lia mais a palavra, você ia mais à igreja, você tinha mais prazer de estar com seus irmãos. O tempo vai passando, as coisas vão se acomodando, entra na rotina, entra na mesmice, e a gente vai perdendo esse fogo, esse prazer que no princípio existia, que no princípio acontecia. Então, quando eu penso nessa palavra, no princípio, né, me faz nostalgia, né, me faz voltar atrás, me faz pensar algumas coisas do passado, me faz comparar com o presente, me faz dizer, não, certas coisas do passado era melhor. Não, certas coisas do presente são melhores. Mas, no princípio, deve ser uma frase que a gente precisa trazer ao coração da gente, à mente da gente. Você se lembra quando você começou a trabalhar? Ganhava pouco, não é isso? Arrancava o seu couro, mas você estava feliz. Você estava ali começando o seu primeiro emprego, né? Você pedia, pai, mãe, deixa eu trabalhar. Eu lembro que minha filha falava assim, pai, deixa eu trabalhar, com 14 anos.
de trabalhar. Eu falei, não, você vai terminar o seu ensino médio, você terminar o ensino médio. Quando você terminar o seu ensino médio, né, e for fazer a faculdade, aí sim a gente pode conversar de você trabalhar. Porque ela queria ganhar o dinheirinho dela, queria ganhar a grana dela. Eu falei, não é hora ainda não, vai estudar, enfia a cara nos livros, procure ser o melhor aluno da sua escola, da sua turma e tal, né? E ela, eu tenho certeza que ela se lembra, quando ela começou a trabalhar, o primeiro emprego dela, quando entrou o dinheiro na continha dela, chegou na mão dela, o meu filho Beto está aqui, também quando a primeira grana que chegou na mão dele, no princípio, com as coisas aconteceram lá no início. E é isso, amados, né? Essa frase tem essa conotação. Pois bem, abra para mim a sua Bíblia no Evangelho de João, vou pedir para projetar para nós aqui. João capítulo 1, que tem muito a ver, irmãos, com Gênesis capítulo 1. Porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer livro do princípio, livro do começo. Então tudo começou lá em Gênesis, é a origem, né? E muitas vezes a nossa vida hoje, nós estamos enfrentando dificuldades, porque não conseguimos identificar a raiz do problema. Estamos tratando com consequências dos problemas, das escolhas que fizemos. Se não retornarmos no princípio, nós vamos passar um bom tempo e perdendo tempo tratando com consequências. Consequências das escolhas que fizemos, das portas que entramos, das palavras liberadas, dos relacionamentos que firmamos. Consequências. Precisamos retornar na origem, precisamos ir no princípio, e a partir do princípio, a gente vai saber identificar onde erramos, aonde pisamos na bola. Quando a palavra de Deus vai dizer que no princípio Deus criou céus e terra, Deus está dizendo, olha, tudo existe de um fundamento. A vida, o planeta Terra, a existência humana, não é obra de um choque de planetas, e nem da evolução de uma ameba, que virou um macaco, que virou um homem. A vida humana, ela vem do princípio da criação, como Deus assim determinou. Então, quando a gente começa a ir na origem, a gente começa a perceber como que os valores do presente, como a cultura do presente quer deturpar o que de fato no princípio foi estabelecido por Deus. Então, quando a gente olha para a nossa vida, e aí vai a primeira lição para nós, você precisa perceber na sua jornada, se os problemas que você está enfrentando, você sabe a origem, ou você está tratando com consequências. É a origem. Enquanto não tratar da origem, você vai estar sofrendo as consequências. Enquanto não vê no princípio como tudo começou até chegar aí, até chegar no momento que você está vivendo, se você não fizer esse trabalho, se você não buscar em Deus esse processo, você vai continuar tratando com consequências. Em João capítulo 1, verso 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Irmão, não tem como não dizer, afirmar categoricamente que o que João está aqui descrevendo é a pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne. E quando a gente usa a palavra verbo, você que como eu um dia estudou português ou vai estudar a língua portuguesa, você sabe que o verbo, ele é o que dá ação às frases. O verbo é que faz as frases terem sentido. O verbo, ele dá ação ao que nós falamos, né? Se você disser, você quer ir à praia, né? Eu quero ir à praia, ou eu vou à praia. Tira o verbo. Eu, praia. Eu, praia. E aí? Sem sentido, né? Tem que ter o verbo.
eu vou à praia, ou eu quero ir à praia. Você tem que colocar o verbo. O verbo é o que dá sentido. Então, é interessante como o Espírito Santo, ele vem trabalhando cada palavra que foi registrada e formou a Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o verbo. Sem ele, a vida fica sem sentido. Sem ele, a vida fica até sem lógica. É o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, é que dá sentido, que dá ação em nossas vidas. E esse verbo, você leu comigo aqui, ele estava onde? No princípio. Lá no Gênesis vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali há a ação, a criação. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja separação, luz e trevas, de água e terra. E foi fazendo a criação, tudo usando o verbo, tudo usando a palavra. E disse Deus, verbo, no princípio. E quando nós atentamos para isso, temos que olhar nesse início de ano, especialmente nesse início de ano, que nós trouxemos bagagem dos nossos anos anteriores, né? Eu não sei qual é a sua idade, mas nós somos acumuladores de experiências. Você e eu. Erramos, acertamos, vamos acumulando experiências. Se formos pessoas sábias, aprenderemos com nossos erros. Se formos pessoas tolas, erraremos, cometeremos os mesmos erros. Como eu creio que você é uma pessoa sábia, então você está aprendendo com seus erros, você está acumulando conhecimento, você está amadurecendo, você está se tornando uma pessoa sábia. A idade tem essa possibilidade de tornar alguém mais sábio, porque você está acumulando vivência, está acumulando experiência. A questão, volta a enfatizar isso, é que a maioria das pessoas, como eu e você, passamos por lutas, por dificuldades, por problemas de toda ordem, familiar, financeiro, saúde, relacionamentos, de toda ordem. E a pergunta que nós devemos nos fazer nesse início de ano, essa bagagem que trouxemos dos anos anteriores, chegamos hoje, em janeiro de 2026, tudo que nós acumulamos, as experiências boas e ruins, as alegrias e tristezas, né? Chegou até aqui. No princípio, você tem essa consciência no seu coração de fé, de que você está tratando hoje e sabe de onde veio tudo o que está acontecendo com você hoje. Você sabe a causa das consequências do que você está vivendo hoje. Você sabe a origem de tudo que hoje está te afetando. Vamos olhar para o lado ruim. Tudo que está atrapalhando a sua casa, a sua vida, a sua jornada. Tudo que tem roubado a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Tudo que tem roubado o seu prazer de viver. Tudo que tirou de você, lá no princípio, você era uma pessoa tão dada a Deus, tão afetuosa, tão amiga, tão presente, mas a vida, as coisas, gerou uma amargura no coração, tirou o sorriso dos lábios, fez de você uma pessoa mais cinzenta, mais amarga, que só olha o negativo. Qual é a origem disso? Qual a fonte disso? De onde veio isso?
Nós estamos vendo hoje pessoas, irmãos, vivendo de traumas. Pessoas reagindo, tomando decisões, fazendo escolhas, vitimizadas por traumas, que não conseguem ser curados, tratados para serem curados, mas vão afetando o nosso dia a dia, as nossas escolhas, e tem nos impedido de viver o melhor de Deus, tem nos impedido de enxergar não o copo meio vazio, mas o copo meio cheio, um olhar mais otimista, um olhar mais de fé, porque no princípio se perdeu, o que ficou lá atrás, e nós não procuramos saber de onde vêm os nossos problemas, de onde estão vindo esses ataques que têm chegado contra nós. Acusamos rapidamente o diabo. É o diabo, é o demônio, é o Satanás, é o capeta e tal. Mas o diabo, irmãos, pela palavra de Deus, ele não tem toda essa liberdade. Ele está debaixo do jugo que Deus colocou sobre ele. Olha a história de Jó. Ele fez o que fez porque Deus permitiu. E a mesma coisa comigo e com você. Quem tem dado permissão para o diabo agir na sua vida? Quem tem dado autorização para o inimigo criar dificuldade para você crescer e avançar? Para você ser feliz? Para sua família viver a graça e a bênção de Deus aqui na terra? No princípio, quer nos fazer, irmãos, meditar sobre isso. No princípio, precisa nos levar à origem daquilo que está nos causando tanto problema, tanta dificuldade. Há uma resistência espiritual. O adversário, Jesus falou que é necessário amarrar o valente, o mais valente amarrar o valente, para tomar os seus despojos. Há necessidade de uma reação, de uma atitude de fé, de coragem, de atitude nossa. E não dá, irmãos, em nome de Jesus, para começar 2026, vivendo as mesmas coisas, limitações que os anos anteriores foram colocadas em nós, ou que nós abrimos brechas para que chegassem até nós. No princípio, deve nos fazer refletir as escolhas que estamos fazendo, as palavras que têm saído da nossa boca. No princípio, você se lembra quando você era mais alegre? Como você era mais feliz? Estava conversando com uma pessoa, né? E a gente falando da vida, né? Eu não sei, eu vou falar do meu tempo, né? Quando eu era garoto, ali com 5, 6 anos, eu morava no Rio de Janeiro, e minha avó, ela me chamava Alvinho, ela morava no mesmo prédio que a gente. Só via, e ela precisava chamar 2 vezes. A gente morava no 2º andar, e minha avó morava no térreo, só que numa outra portaria do prédio. E eu já tinha por hábito mesmo, costume, eu gostava de fazer isso. Eu acordava cedo, tipo 6 da manhã, ia na casa da minha avó, ela me dava 5 cruzeiros. Eu botava aquele cruzeiro na cueca e saia correndo na padaria. A padaria era longe, corria, porque às 6 e pouquinho saiu o pão quentinho. E o pão não era como hoje, esse, né, pãozinho, era bisnaga. Então eu chegava lá, enrolava num papel cinza, amarrava com barbante. Aí eu pedia 3 pães para minha avó e 3 pães lá para casa. Aí o cara amarrava aqueles 3 pães e um saco de leite. O leite CCPL. Lembra disso? Saco plástico. Tinha uma vaquinha desenhada, assim, impressa no saco plástico.
E eu contava o dinheiro, né? Fazia a conta com 5 para 6 anos. Não dá para comprar 6 pães, não dá para comprar um leite. Aí eu comprava o leite. O leite não era para levar para casa, não. O leite é para eu tomar. Aí na volta, assim que saía da padaria, eu metia o dente na ponta assim no saco plástico e apertava e tomava aquele leite geladinho, né? Naquela época, o leite era leite. Hoje, me perdoe, esse integral aí passa longe, é uma sombra do que é um leite, né? Eu pegava aquele leite e naquela apertada, quase metade do leite ia embora. Aí eu corria para o pão não esfriar, o pão estava quente, queria que chegasse quentinho para minha avó. Eu corria, e quando chegava perto da onde a gente morava, eu pegava o leite novo e, e jogava o saco fora, me sujava todo de leite. E chegava para minha avó, dava 3 pães para ela, ela batia na minha cabeça, obrigado meu neto. Aí eu ia para minha casa com os 3 pães, e ali com meus irmãos, na mesa, como é que é? Doriana. Já comeu margarina Doriana? Doriana no pão. A gente comia na mesa, ria, minha mãe fazia um café, meus irmãos ali, os 4 irmãos até então, meu pai tomava café saia para trabalhar cedo, ficava ali com a minha mãe e tal. Aí eu tinha aula 8 horas, tinha que me arrumar, junto com meu irmão, meu outro irmão, a gente ia para a escola junto, o outro irmão estava de tarde, o outro irmão ia para uma outra escola de manhã também. Eu estava lembrando disso outro dia, irmãos. Como no princípio a vida era mais simples, com 5 reais, 5 cruzeiros, a gente comprava pão para todo mundo, sobrava para comprar leite, né? Como no princípio, lá atrás, a vida era mais vivida, você vivia mais a vida. Eu estava lembrando de jogar bolinha de gude, de andar de carrinho de rolimã, de soltar pipa no Rio de Janeiro e cortar, passar cerol e cortar as pessoas lá, os amigos, né? Os inimigos também. Estava lembrando no princípio como a vida era mais simples, como a gente satisfazia coisa mais simples. Não tinha, hoje as crianças não sabem nada disso porque ficam presas no celular. Brincar de roda, pique-esconde, polícia e ladrão, né? Pique-pega, jogar peão. Nossas crianças não sabem nada disso. Nem imaginam jogar bolinha de gude. Meu Deus do céu, rodar um peão, jogar finca. Já jogou finca? Pois é. No princípio, anos atrás, né, como era mais simples a vida. E nos disseram o seguinte: não, com a modernidade vocês terão mais tempo livre. Alguém tem mais tempo livre aí? Vou até eu abaixar minha mão. Alguém tem mais tempo livre? A vida ficou mais corrida. Pelo contrário, a vida ficou muito mais corrida. Algumas profissões até desapareceram. Lembra do caixa de banco? Não existe mais, né? Caixa de banco acabou praticamente. Lembra disso? Né? Virou uma raridade. Os tempos são outros, é verdade. Há modernidade aí, não sou nostálgico não, mas eu estou tentando te trazer a memória na sua mente. Esse exercício de você olhar para trás e ver aonde você errou, aonde você deu brecha, aonde você oportunizou que o inimigo entrou na sua vida, na sua casa, muitas vezes sorrateiramente, e está lhe causando grandes dificuldades já há algum tempo. Quando falamos de olhar para o princípio, nós estamos falando de pedir a Deus graça e sabedoria, porque Jesus está conosco desde o princípio. É interessante, amados, quando a gente lê uns salmos, em que o povo de Israel, ele vai dizer isso. Eles vão dizer: olha, poxa, nós podíamos voltar no tempo em que Deus está no nosso meio. Vamos voltar no tempo em que Deus se manifestava aqui no nosso meio com fogo, que Deus andava com a gente aqui. Eles falam, no Salmo, Davi escreve uns salmos assim:
né, algo mais nostálgico, né? Quando Deus estava conosco, no princípio, como Deus estava com a gente, nós éramos um povo feliz, nós éramos um povo próspero, nós éramos um povo abundante, mas olha onde nós estamos hoje, olha a miséria que estamos vivendo, olha a escravidão que estamos submetidos, os inimigos riem de nós. Cadê o povo de Israel? Cadê o templo do Senhor? Onde está Jerusalém destruída? Porque nós abandonamos o Deus que nós conhecemos lá no princípio. Esse Deus aqui de João, no princípio era o verbo, que no princípio converteu a mim e a você, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, o seu coração, e você recebeu Jesus como seu Senhor e único Salvador, abandonou seus pecados e começou a caminhar com Deus. Passou-se dias, passou-se semanas, passou-se meses, passou-se anos, passou-se 5 anos, 10 anos, 15 anos. E hoje a nossa fé esmoreceu. Hoje a nossa devoção, reverência, temor a Deus foi esfriando. E caímos no que Apocalipse vai dizer na carta à igreja em Laodiceia, que vai dizer que nós somos mornos. Não somos quente nem frios, somos mornos. Morno é o quente que esfriou. Um dia, no princípio, éramos quentes. Acordava de madrugada, vamos orar. Hoje acordou de madrugada, viramos de lado para ver se o sono volta. Enfrentamos um problema, lamentamos, choramos, reclamamos. Mas no princípio a gente orava, botava o joelho no chão e acreditava que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia fazer alguma coisa. Nós fomos abandonando uma vivência espiritual do princípio e passamos a viver uma vivência espiritual do presente, que não está nos aproximando de Deus, está nos distanciando de Deus. O chamado hoje, no princípio, é um chamado ao retorno ao primeiro amor. Carta à igreja em Éfeso. É um chamado, carta à igreja de Laodiceia: compre de mim ouro, colírio para enxergares, e roupas para esconder sua nudez. Um chamado a uma restauração, a comunhão com Deus, a uma reconciliação com Deus, a um retorno à santidade, ao retorno a uma devoção maior a Deus, ao retorno ao altar do Senhor. Como cantamos aqui: se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Não tenho nada. Nós nos acostumamos a não ouvir mais a voz de Deus. Nós nos acostumamos o silêncio de Deus. E quando alguém fala que Deus falou, até achamos estranho. Quando alguém fala que Deus disse, a gente fica até assim meio, né? Será? Quem sabe? Talvez. Porque nós perdemos alguma coisa no caminho. E essa alguma coisa precisa ser resgatada. Apocalipse capítulo 3 vai dizer assim, versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. A mornidão espiritual, irmãos, é uma ofensa ao Espírito Santo. Vou repetir: a mornidão espiritual é uma ofensa ao Espírito Santo. O texto está dizendo aqui: quem dera você fosse frio ou quente. A mornidão não é opção, mas tem sido opção de muitos. Uma opção que gera indiferença. Uma opção que gera um distanciamento de Deus, da igreja. Jesus falou que devemos buscar o reino dele em primeiro lugar. A mornidão vai dizer, talvez segundo, talvez terceiro. Se sobrar tempo, se eu puder,
se eu tiver com disposição, eu busco a Deus em meu lugar. Se eu realizar meus sonhos, se eu estiver feliz, se eu estiver realizado, eu busco a Deus em primeiro lugar. A mornidão faz isso com a gente. A mornidão nos faz não aspirar, não desejar a presença, estar na presença do Senhor. Falamos da boca para fora, mas não tem atitude. Verbo é ação, verbo é atitude. O texto vai continuar dizendo: assim porque és morno, versículo 16, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É algo que Deus não suporta. Eu sei que já passou por uma experiência de vomitar. A maioria aqui eu sei que já passou por isso. Imagino que sim. É uma experiência muito ruim. Muito ruim. E aqui está o Senhor falando que a mornidão é como um vômito que Deus quer jogar fora. Algo que não foi bem digerido, algo que não fez bem, que não caiu bem. E a mornidão espiritual faz isso. A falta de compromisso, a falta de zelo com o ministério, com a obra de Deus. Fazer a obra de Deus com zelo, com dedicação. De não desistir no meio do caminho. Não. Eu vou até junho. De junho em diante não dá para ir mais não. Então nem comece. Nem comece. Porque Deus não vai aceitar, vai vomitar isso. Deus não quer isso. O texto vai continuar dizendo: pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma das frases que eu mais ouço: eu não preciso de nada. Uma frase que de vez em quando não, de vez em muito, eu ouço das pessoas: não preciso de nada. Eu não preciso de nada. É o discurso daquele que está bem distante de Deus, bem afastado do Senhor, porque o texto vai dizer que ele está mentindo. O texto vai dizer que ele é infeliz, que é um miserável, que é pobre, que é cego, que é nu. Quando a gente pensa, irmãos, nessa reflexão no princípio, da gente fazer uma autoanálise, avaliar a nossa jornada até aqui, e buscar em Deus as brechas que damos, eu penso que a gente deve fazer também uma outra reflexão: como está minha vida espiritual? Como está minha caminhada com Deus? Eu tenho o mesmo fervor? Eu tenho o mesmo fervor num culto, numa adoração? Eu tenho a mesmo fervor na hora da pregação da palavra? Eu presto atenção, aquilo fala no meu coração, eu dou glória a Deus. O texto vai terminar dizendo assim, 18: esse é o amor de Deus para a igreja, por mim e por você. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. E o Senhor vai dizer que está repreendendo a quem Ele ama. Ele está disciplinando a quem Ele ama. Então que nessa noite, no meio da semana aí, para alguns férias, outros estão trabalhando, voltados das férias, que você reflita no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma frase que de vez em quando eu uso, quando as pessoas vêm falar dos seus problemas, eu digo para elas o seguinte: como era antes? Como era no início?
na caminhada, a gente vai perdendo algumas coisas que não deveríamos de perder. E uma delas é o fervor a Deus. Uma delas é a comunhão com Deus. Uma delas é querer agradar a Deus. É notável João começar a sua carta falando no princípio, nos levando a uma perspectiva de olhar lá para o Gênesis e ver Deus do Gênesis até esse momento, até a vinda de Jesus, de olhar o Deus Criador, e agora o Deus que de Criador se transforma no Redentor. Vê a história se cumprindo, como Deus vai costurando a linha do tempo e vai nos mostrando que Ele está com a gente todos os dias e que tudo tem um propósito. Nada é por acaso, sorte ou azar. Nada é o diabo sozinho agindo autonomamente. Deus tem provado a nossa fé e o diabo tem nos tentado constantemente. A questão que se impõe a mim e a você é não abandonarmos os princípios, é não abandonar aquilo que fundamentou a nossa escolha, a nossa fé em Deus, e rever aonde a nossa caminhada, a nossa jornada, nós fomos perdendo algumas coisas que são importantíssimas. Qual foi a última vez que você fez um culto no seu lar? Qual foi a última vez que você reuniu sua família para orar, fazer um culto ao Senhor? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada e botou seu joelho no chão e clamou a Deus? Qual foi a última vez que você acordou mais cedo para orar e clamar ao Senhor? Qual foi a última vez que você chegou mais cedo na igreja, dobrou seu joelho e orou ao Senhor? Qual foi a última vez que você dedicou um tempo de qualidade na presença do Senhor? Vamos ficar em pé. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Senhor, há um passado. Cada um de nós aqui tem uma história, tem um passado. E esse passado tem moldado o nosso presente, tem afetado o nosso presente para o bem ou para o mal. As escolhas, as pessoas, as situações que vivemos. Senhor, estamos aqui na tua casa esta noite com um olhar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Verbo vivo de Deus, que no princípio, desde a criação do mundo, Ele se faz presente aqui nesse planeta Terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, e aí começa a criação. Façamos, criou-se o homem e a mulher. Senhor, no princípio da criação, o Senhor vem cuidando da raça humana, e chegou até nós no século 21, chegou até a sua igreja reunida aqui nessa noite. Esse Deus criador, esse Deus criativo, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que nos deu valores e princípios para nós vivermos e aplicarmos, nos chamou, nos convocou para sermos suas testemunhas. Por meio de Jesus Cristo recebemos o dom da vida eterna, a salvação, que é de graça, que vem por intermédio de Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, que dá ação, que dá sentido à nossa história, às nossas vidas. Temos que concluir, Senhor, que a nossa vida está meio sem sentido, que a nossa vida está meio down, meio para lá, para cá, uma mesmice, que a nossa vida está numa rotina. Nada contra a rotina, mas a nossa vida foi perdendo o encanto, foi perdendo o vigor, o fervor. A nossa vida espiritual
entrou num processo de mornidão, de esfriamento. E isso tem um preço muito alto, e que estamos pagando já há um bom tempo. Queremos a tua presença, é verdade, mas não pode ser apenas da boca para fora. Querendo a tua presença exige mudança, e a mudança que se impõe nesta noite é um retorno à santidade, é um retorno à comunhão com Deus, é um retorno naquele dia que fomos salvos, naquele dia que recebemos Jesus como Salvador, como aquela alegria que invadiu o coração da gente, como aquele senso de liberdade que sentimos, Senhor, a libertação, as cadeias que caíram, a nossa mente foi mudada, valores novos passaram a ser implantados no coração da gente. Que coisa maravilhosa aconteceu conosco. Recebemos o Espírito Santo, Ele veio fazer morada em nós, fomos cheios da presença do Espírito Santo, falamos em línguas, profetizamos, ressentimos a presença de Deus, até ficamos arrepiados em alguns momentos. Senhor, tudo isso ficou para trás, e nessa noite estamos aqui dizendo para o Senhor: queremos a tua presença de volta, Senhor. Queremos voltar a ouvir o Senhor, nem que seja para o Senhor brigar com a gente, nem que seja para o Senhor exortar a gente, mas nós queremos ouvir sua voz e precisamos ouvir sua voz. Que nessa noite o Senhor possa silenciar todas as vozes que têm falado na mente da gente, e que não era o Senhor, Quantas vezes fomos enganados e fizemos assertiva dizendo que Deus falou, quando Deus não falou nada, quando Deus não disse nada, foi a nossa vontade, foi o nosso eu, foi o nosso querer que disse. Senhor, no teu nome santo, ó Deus, eu te peço que esse início de ano seja um início de quebrantamento, um quebrantamento espiritual. Dizer, como o Senhor disse aqui, a igreja em Laodiceia não enxergou isso, mas eu enxergo para mim, e creio que meus irmãos precisam enxergar também para eles. Senhor, nós somos miseráveis, pobres, cegos, estamos nus, Senhor. Portanto, o inimigo não tem encontrado obstáculos, impedimentos, barreiras. Tem chegado muito fácil na nossa casa. Tem causado barreiras muito facinho, muito molinho, como se diz. Temos vacilado demais, Senhor. Não há a armadura de Deus. Não, Senhor. Estamos nus. Não há riqueza. Estamos pobres. Há uma miserabilidade, Senhor, agindo em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Ah, Senhor Deus, que o Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos nessa noite. Que o Espírito Santo implique com cada um, incomode cada um aqui. Que o Espírito Santo nos tire da mornidão. Que haja uma ação estratégica do Senhor no coração de cada um de nós. Queremos a tua presença, Senhor, precisamos dela, mas há um preço a pagar, o preço da santidade, o preço da verdade, o preço do quebrantamento, da humilhação, o preço de nos submeter ao Senhor, o preço de abrir mão da nossa vontade tão arredia, o nosso querer tão intenso, para dizer para o Senhor: faça a tua vontade. O Senhor não ordenou a igreja de Laodiceia, o Senhor disse: aconselho. Sim, o Espírito Santo não impõe nada, Ele apenas nos chama e espera uma reação nossa. Que essa reação venha hoje, aqui, na madrugada, na semana. Que essa reação venha de cada um de nós, Senhor, crendo que 2026 não pode ser uma continuidade dos anos que se passaram.
2026 precisa ser o ano da mudança. Nós queremos, Senhor, nós precisamos, ó Deus. Coloque esse senso de urgência no coração de cada um aqui. Não queremos cometer os mesmos erros. Não queremos nos envolver nas mesmas coisas, Senhor. O novo vem de Deus. É o novo de Deus que nós queremos. Sabemos que o inimigo é enganador. Ele vai tentar nos enganar, Senhor. Mas quando nós temos comunhão contigo, como o Senhor falou, que a ovelha ouve a voz do pastor e reconhece a voz do seu pastor, que possamos, ó Pai, como ovelhas de Jesus, ouvir a voz do Senhor e discernir a voz do pastor da raposa, e não cair nas armadilhas, nos enganos da raposa, e caminharmos na voz daquele que tem voz de muitas águas, aquele que tem a voz como um cicio, aquele que tem uma voz como trombetas, como relâmpagos, como raio. Eu não sei qual a voz tu vai falar com cada um aqui. Aquela voz da sarça ardente que falou com Moisés, eu não sei, mas eu sei que o Senhor fala. Eu sei que o Senhor fala. Então fala conosco, Senhor. Como disse o sacerdote Eli, orientando Samuel, fala, Senhor, que teu servo ouve, em nome de Jesus. Eu quero que você faça esse pedido ao Senhor aqui agora, antes de encerrar. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. Fala, Senhor, que a sua igreja ouve. Fala, Senhor, conosco. Nós cremos na profecia que vem do Senhor. Nós cremos na tua palavra que está em nossas mãos. Nós cremos que o Senhor fala conosco por meio de sonhos, por meio de visões. Nós cremos, Senhor. Somos uma igreja pentecostal. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a agir nesta igreja e na vida de cada um de nós. Nós só queremos a tua presença, Senhor. Só queremos a tua presença. Restaura no coração dos meus irmãos temor a Deus, temor ao Senhor. De Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Assim seja, Pai. Restaura, Senhor, a devoção a ti. Restaura, Senhor, o amor pela sua igreja, pela sua obra. Restaura, Senhor, a colocação do teu reino em primeiro lugar de verdade. De verdade. Ninguém, nem família, nem ninguém, Senhor, pode ocupar esse lugar. Esse lugar é teu, Senhor. É o teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um dos meus irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Ande embora, fale com o seu irmão e diga para ele assim, ó, deixa o Espírito Santo falar com você, em nome de Jesus. Vá na paz, até domingo, 19 horas, é o nosso próximo culto, em nome de Jesus.